Imagine um jovem em uma cidade barulhenta, onde todos faziam ouvidos moucos aos sussurros de Deus. Esse jovem era Jeremias, um profeta que enfrentou rejeição e desespero inimagináveis. Mas e se eu lhe dissesse que a história dele contém a chave para encontrar esperança em nossos tempos mais sombrios? Porque Jeremias, apesar de suas lutas, se tornou um farol de fé por gerações. A resposta está na mensagem inabalável do amor e da redenção de Deus que ele compartilhou, lembrando-nos de que mesmo os mais quebrados podem ser curados. Então, junte-se a nós hoje enquanto exploramos as profundas lições da vida de Jeremias que podem transformar a nossa. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar nos comentários de onde você e como Jesus abençoou sua vida. Lembre-se, Jesus está com você, que Ele o abençoe abundantemente. A jornada de Jeremias começa na pequena cidade de Anatote, aninhada nas terras tribais de Benjamim. Anatote não é um lugar comum. É uma cidade com uma rica linhagem espiritual, conhecida por seus habitantes sacerdotais. Nascido em uma família de sacerdotes, Jeremias estava naturalmente imerso em uma tradição de serviço espiritual e liderança. Essa linhagem pode ser rastreada até Abiatar, um sumo sacerdote da família de Eli, o que inerentemente colocou Jeremias em uma posição de significativa influência e expectativa religiosa. No entanto, a vida de Jeremias estava destinada a um propósito muito maior do que os deveres habituais de um sacerdote. Desde os primeiros momentos de sua vida, mesmo antes de seu nascimento, Deus o separou para uma missão distinta e divina. Nos versículos iniciais do livro de Jeremias, as palavras do Senhor são claras. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que você saísse do ventre materno, eu te separei. Eu te designei profeta às nações. Essa profunda declaração de Deus serve como fundamento do chamado de Jeremias, se destaca como um tema unificador em toda a narrativa de sua vida. A ideia de ser escolhido por Deus para um propósito tão extraordinário pode parecer uma honra, mas para Jeremias, inicialmente inspirou relutância e apreensão. Sua percepção juvenil de si mesmo não condizia com a visão grandiosa que Deus havia estabelecido. Ah, soberano Senhor! Exclamou Jeremias, não sei falar. Sou muito jovem. Sua relutância lembra outras figuras notáveis da história bíblica, como Moisés, que hesitou diante da sarça ardente, ou Gideão, que duvidou de sua capacidade de salvar Israel. Essa hesitação revela a humanidade de Jeremias, tornando um personagem profundamente identificável e real para qualquer pessoa que já tenha enfrentado expectativas assustadoras. A apreensão de Jeremias destaca um tema comum nos chamados divinos de figuras bíblicas. Deus frequentemente escolhe os candidatos improváveis, aqueles que o mundo pode ignorar ou considerar inadequados, para cumprir seus propósitos. Por meio de suas fraquezas percebidas, Deus demonstra sua força e sabedoria. A responsabilidade dada a Jeremias era substancial. Ele foi chamado não apenas para falar às pessoas de seu entorno imediato, mas, de forma mais ampla, às nações. O escopo abrangente de sua missão ressalta o significado universal de suas mensagens, destinadas a transcender seu público local e ecoar através dos tempos. Um aspecto crucial do chamado de Jeremias foi o seu momento. Seu ministério profético começou durante o reinado do rei Josias, um raro período de reforma e reavivamento religioso no reino do sul de Judá. A campanha de Josias para restaurar a adoração a Javé e eliminar a idolatria era um ambiente propício para a comunicação divina, e a mensagem de Jeremias se encaixava perfeitamente nessas reformas. No entanto, apesar da obediência externa observada durante o reinado de Josias, os corações do povo muitas vezes não eram tocados pelo verdadeiro arrependimento. O chamado de Deus a Jeremias para ser seu porta-voz veio em um momento crítico, incitando uma transformação espiritual genuína, não apenas uma conformidade exterior. A profunda conexão de Jeremias com Deus é evidente pela ousada certeza com que ele finalmente aceita seu chamado. Garantias divinas, como a promessa de Deus de libertá-lo e protegê-lo daqueles que se opõem a ele, fortalecem a determinação de Jeremias. Não tenha medo deles, pois estou com você e o resgatarei, declara o Senhor. Tais garantias destacam um princípio crucial na narrativa dos chamados divinos.
A presença de Deus acompanha seus propósitos, equipando e capacitando aqueles a quem ele chama. Embora a hesitação inicial de Jeremias seja compreensível, a narrativa avança para descrever um jovem que assume seu papel profético com crescente confiança e comprometimento. Suas experiências ressoam com inúmeras pessoas que enfrentaram seus próprios chamados para a liderança ou serviço em tempos assustadores. O chamado de Jeremias serve não apenas como um relato histórico, mas também como modelo inspirador para navegar pelo propósito divino em meio à incerteza e ao medo. A infância de Jeremias em Anatote, entrelaçada com seu chamado, oferece uma tapeçaria vívida de intenção divina, relutância humana e entrega final à vontade de Deus. Sua história de ser separado antes do nascimento, sentir-se inadequado, no fim, aceitar uma missão difícil continua a inspirar e ressoar. Ela ressalta o poder de Deus para chamar, equipar e sustentar aqueles que estão dispostos a confiar em seu plano maior, mesmo quando o caminho é obscuro e repleto de desafios. Em Jeremias, encontramos um profundo exemplo de fé em ação, de adentrar o desconhecido com a convicção de que o propósito de Deus é sempre maior do que nossos medos e limitações. O ministério de Jeremias foi uma jornada longa e árdua, marcada por uma dedicação apaixonada ao seu chamado e por profundas lutas pessoais. Desde o início, sua missão profética teve como pano de fundo mudanças geopolíticas significativas, a partir do 13º ano do reinado do rei Josias. Foi um período de grande agitação, com a formidável ascensão do Império Babilônico, lançando uma longa sombra sobre toda a região. A ascensão da Babilônia marcou o declínio da Assíria, proporcionando uma oportunidade para Judá preencher cautelosamente o vácuo de poder. No entanto, este também foi um período de incerteza e ameaça iminente, enchendo o ar com a tensão palpável de um iminente choque e de impérios. Jeremias foi chamado para falar a verdade aos poderosos durante esses anos turbulentos, guiado pela instrução divina para levar uma mensagem que não era nada popular. Suas palavras eram principalmente de advertência, chamando os líderes e o povo de Judá a prestar contas por seu afastamento da fidelidade a Deus. Como tal, ele encontrou pouca acolhida ou abrigo entre seu próprio povo. As elites sociais e religiosas de Judá, profundamente arraigadas em suas práticas e confiantes em sua identidade nacional, perceberam essas advertências como subversivas e ameaçadoras ao seu senso de estabilidade e controle. Ao cumprir seus deveres proféticos, Jeremias se viu constantemente lutando contra uma profunda turbulência emocional. Ele estava profundamente angustiado com o julgamento iminente que previa e com a recusa obstinada do povo em acatar as advertências. Sua angústia lhe rendeu o epíteto de profeta chorão, um título que capturava vividamente a profundidade de sua tristeza. Em Jeremias 9:1, ele lamenta: ó, quem me dera que a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. Este versículo bíblico ilustra de forma pungente o peso emocional que ele suportou ao assistir, com desespero, a marcha involuntária do povo rumo à destruição. O custo pessoal de seu ministério foi substancial. Jeremias enfrentou rejeição, não apenas da classe dominante, mas também de cidadãos comuns que desprezavam suas profecias como as tristes manifestações de um pessimista. Nos salões sagrados, onde se esperaria compreensão e camaradagem, ele encontrou antagonismo e perseguição. Seu apelo ao arrependimento era tão contrário à maré predominante de complacência e pecado que desencadeou reações hostis. A vida de Jeremias estava ameaçada, e ele era frequentemente alvo de zombaria e conspiração. Um dos episódios mais angustiantes de seu ministério ocorreu quando ele foi agarrado por seus adversários e jogado em uma cisterna, um poço de água abandonado situado no pátio da casa de um importante oficial. Jeremias 38:6 relata: Então, tomaram Jeremias e o puseram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias com cordas para dentro da cisterna. Não havia água nela, apenas lama, e Jeremias afundou na lama. Isso não foi apenas um ato de crueldade, mas um gesto simbólico com a intenção de silenciá-lo, de enterrar sua voz nas profundezas do esquecimento. No entanto, mesmo em meio a tamanha adversidade,
a determinação de Jeremias não vacilou. Seus gritos do poço ilustram tanto sua humanidade quanto seu compromisso inabalável com sua missão. Quando outros poderiam ter cedido à amargura ou ao desespero, Jeremias encontrou consolo na presença do Senhor. As Escrituras não registram em detalhe suas orações vindas das profundezas daquele lodo, mas ecoam os salmos de lamento, clamores por libertação que refletem uma profunda confiança na justiça e no tempo divinos. A libertação física de Jeremias da cisterna por Ebed-Meleque, um aliado improvável, serve como um testemunho da provisão de Deus mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Este momento de resgate reflete um tema bíblico recorrente de intervenção divina e apoio àqueles que são injustamente perseguidos por causa da justiça. Apesar das dificuldades, o ministério de Jeremias foi marcado por uma proclamação inabalável da verdade. Ele manteve uma lealdade inabalável à mensagem de Deus, exemplificada em sua determinação de falar abertamente, independentemente do custo pessoal. Sua fidelidade serve como um poderoso testemunho da resiliência do espírito humano quando ancorado em uma crença profunda e inabalável no propósito de Deus. A história de Jeremias é, portanto, uma história de coragem em meio à adversidade, de um chamado cumprido em meio a lágrimas e provações. Ele nos desafia, convidando a uma reflexão sobre nossas próprias vidas e as maneiras pelas quais, às vezes, podemos enfrentar resistência ao defender a verdade e a integridade. Seu legado nos leva a considerar a profundidade do nosso compromisso com nossas convicções e a coragem necessária para permanecermos fiéis a elas, especialmente quando a jornada é repleta de oposição. À medida que nos aprofundamos em suas mensagens e profecias, veremos como a dedicação inabalável de Jeremias preparou o cenário para suas profundas palavras de advertência e esperança. Sua vida exemplifica a complexa interação entre justiça e misericórdia divinas, convocando cada geração, não apenas às lágrimas de arrependimento, mas a uma fé ousada capaz de resistir à mais feroz tempestade. Jeremias resume a luta e o triunfo do chamado profético, um testemunho do poder duradouro de uma vida vivida em resposta fiel à voz de Deus. Jeremias, frequentemente conhecido como o profeta chorão, foi inegavelmente incumbido de uma das missões mais assustadoras das narrativas bíblicas. Suas mensagens e profecias eram extremamente diretas, carregadas de urgência, mas imbuídas de uma profunda esperança de transformação. Ancorado no chamado divino para mover os corações do povo de Judá ao arrependimento, o apelo pungente de Jeremias girava em grande parte em torno da tensão entre o julgamento iminente e a esperança encontrada na misericórdia de Deus. No cerne das declarações proféticas de Jeremias estava uma vívida tapeçaria de mensagens que convocavam a nação de Judá a reconhecer seu próprio fracasso espiritual. Seu apelo apaixonado ao arrependimento não se tratava apenas de evitar a punição. Era um convite à genuína transformação interna. Repetidamente, Jeremias ecoou o desejo de Deus de que seu povo retornasse a ele, abandonasse seus caminhos de idolatria e rebelião e se voltasse para uma vida de obediência e retidão. A metáfora profética de Judá como uma noiva infiel captura tanto a profundidade da tristeza de Deus por sua infidelidade espiritual quanto seu amor eterno, apesar de sua obstinação. Os avisos de destruição de Jeremias eram terríveis, mas intimamente ligados à realidade, visto que ele vivia em tempos geopolíticos turbulentos. Ao transmitir a ameaça iminente de invasão babilônica, seus avisos não eram ameaças vazias, mas o resultado da percepção divina das consequências das escolhas da nação. Seus clamores, muitas vezes ignorados, eram um lembrete da natureza inabalável da justiça divina. No entanto, dentro dessa justiça havia um convite para evitar a catástrofe por meio do realinhamento e do arrependimento. Uma das narrativas mais significativas na obra profética de Jeremias é a analogia do oleiro e o barro, encontrada no capítulo 18. Essa imagem vívida oferece uma visão íntima da soberania de Deus e seu desejo por corações flexíveis. Jeremias foi instruído por Deus a observar um oleiro trabalhando. Essa cena se torna uma parábola do relacionamento de Deus com seu povo. Deus é o oleiro e o povo é o barro. Se o barro for inflexível, será remodelado de acordo com a intenção do oleiro. Aqui, Jeremias captura uma verdade profunda.
a disposição de Deus de remodelar e remodelar. Caso o barro, símbolo do coração da nação, abrace a mudança e o arrependimento. No entanto, em meio à narrativa constante de destruição, Jeremias também introduz mensagens de esperança, uma visão de restauração e redenção que brilha em suas profecias como um farol na tempestade. Uma das mensagens mais transformadoras que Jeremias apresenta é a profecia de uma nova aliança, descrita no capítulo 31. Ao contrário da antiga aliança escrita em tábuas de pedra, a nova seria inscrita nos corações. Isso anuncia um tempo em que a conexão com Deus transcenderia o mero ritual, concentrando-se, em vez disso, em um relacionamento íntimo e pessoal com o divino. Aponta para uma promessa de perdão e uma renovação da identidade espiritual, um testemunho do amor infalível de Deus. Essa noção de que a misericórdia de Deus estava sempre presente, pronta para curar e restaurar, apresenta um contrapeso aos temas do julgamento. As profecias de Jeremias não eram desprovidas de esperança, mas repletas de um elemento voltado para o futuro, uma visão de um remanescente que se ergueria, purificado e castigado, para uma nova aurora de fidelidade. Em meio às suas lamentações, permeava-se a garantia divina de que a graça estaria sempre ao alcance daqueles que a buscassem genuína e sinceramente. O papel de Jeremias como profeta era uma complexa interação entre declarar a gravidade da situação atual do povo e a promessa da compaixão divina. A amplitude de sua obra desafia os crentes contemporâneos a considerarem o que significa viver em conformidade com a vontade divina, não apenas como um ato de dever, mas como uma expressão de confiança e amor a um Deus que continua a moldar e estruturar a vida de acordo com seu propósito. As mensagens de Jeremias têm relevância duradoura, apontando-nos para o autoexame, instando-nos a retornar à sinceridade na fé e a uma abertura à reforma espiritual. Sua vida convida os seguidores a se envolverem profundamente com a questão do que significa ceder às mãos do oleiro, ser remodelado pelo amor e sabedoria divinos. Ao longo de suas mensagens, Jeremias permanece um farol inabalável da paciência inabalável e da misericórdia ilimitada de Deus. Ao instar ao arrependimento, ele nos chama a abraçar a plenitude das promessas de Deus, invocando um relacionamento de aliança que não se resume apenas à correção, mas principalmente à transformação e à esperança, um futuro renovado pela conversão total dos corações a Deus. O legado de Jeremias, embora formado no cadinho das dificuldades e da perseguição, continua a brilhar intensamente como um farol de resiliência espiritual e profunda sabedoria. As mensagens profundas que ele transmitiu, uma mistura de admoestação e esperança, transcenderam os séculos, mantendo relevância no mundo de hoje com atualidade e urgência. Ao nos aprofundarmos no legado que ele deixou, reconhecemos um profeta cuja vida e palavras permanecem uma luz guia em meio às complexidades e dilemas morais da era atual. A vida de Jeremias é um testemunho do poder da fé inabalável em meio às provações. A jornada do profeta não foi nada fácil. Ele enfrentou o escárnio, prisão e isolamento ao proclamar suas mensagens divinamente inspiradas. No entanto, sua confiança inabalável no propósito divino permanece como um poderoso testemunho para os crentes modernos. Essa resiliência pode se tornar uma fonte de inspiração hoje, encorajando-nos a nos apegar aos nossos valores e convicções, mesmo quando enfrentamos oposição ou ceticismo. Em nossa era atual, onde a gratificação instantânea e os compromissos passageiros muitas vezes ofuscam as virtudes da paciência e da firmeza, a paciência de Jeremias permanece como um testemunho contra a maré. Ele clamou por arrependimento e mudança de coração, mesmo quando parecia que suas palavras caíam em ouvidos moucos. Sua vida nos encoraja a persistir em fazer o bem, a viver em retidão e a confiar que nossos esforços inspirados pela fé não são em vão. A história de Jeremias convida o público moderno a refletir. Como podemos permanecer firmes em nossas convicções, apesar das pressões para nos conformarmos às normas sociais que podem contradizer nossas crenças? O apelo de Jeremias ao arrependimento e a uma genuína transformação do coração não perdeu sua urgência ou significado no cenário espiritual atual. Embora tenha alertado veementemente sobre as consequências de ignorar os mandamentos de Deus, ele também vislumbrou um futuro onde a graça de Deus prevaleceria.
Sua mensagem de redenção e o estabelecimento de uma nova aliança nos lembram de um Deus eternamente perdoador e misericordioso que deseja um relacionamento amoroso com seu povo. Em uma época em que as fraturas sociais e pessoais muitas vezes parecem intransponíveis, a garantia de Jeremias de que a transformação e a reconciliação são possíveis por meio do amor e da graça divinos continua sendo uma promessa poderosa. O mundo moderno está repleto de desafios, incertezas econômicas, conflitos sociais e ambiguidade moral, para citar alguns. Os ensinamentos de Jeremias sobre a confiança na providência divina ressoam profundamente nesse contexto. Sua convicção de que os planos de Deus, em última análise, visam o bem-estar e a restauração de seu povo oferece consolo e esperança àqueles que enfrentam seus desafios singulares. Assim como Jeremias confiou na bondade e no plano supremo de Deus, os indivíduos de hoje podem encontrar paz e segurança ao crer que, independentemente das circunstâncias imediatas, a providência divina está em ação para o seu bem maior. O símbolo duradouro do oleiro e o barro, central nas mensagens de Jeremias, ilustra lindamente o conceito de ser moldado pelas mãos divinas. Ele serve como um lembrete pungente da humildade e da abertura necessárias para permitir que Deus molde nossas vidas de acordo com sua vontade. Essa metáfora desafia os indivíduos modernos a se submeterem à criação divina, a confiarem no processo de transformação e a permanecerem abertos à orientação divina, mesmo quando as circunstâncias parecem desconfortáveis ou incompreensíveis. A jornada profética de Jeremias ensina o valor da resiliência espiritual e a necessidade de manter uma perspectiva centrada na fé em meio a cenários sociais em constante mudança. Sua vida compele os crentes modernos a parar e avaliar. Nossas vidas estão orientadas para a fidelidade e a confiança em um plano maior, ou somos influenciados pelas promessas efêmeras e muitas vezes equivocadas do mundo? Seu exemplo nos convoca a encontrar maneiras de incorporar a sabedoria divina à vida cotidiana, enfrentando os desafios com coragem, paciência e um compromisso inabalável com a integridade espiritual. À medida que continuamos a navegar neste caminho de fé, o legado de Jeremias nos lembra continuamente que, embora as provações possam vir e o mundo às vezes pareça sombrio e assustador, há uma força indomável na fé. Suas mensagens incentivam a reflexão contínua, a oração e um esforço concentrado para incorporar as virtudes da graça, do perdão e da confiança divina em nossas vidas. Ao fazer isso, nos alinhamos a um legado de sabedoria divina e resiliência que não apenas honra o passado, mas também influencia um futuro fundamentado na profundidade espiritual e na fidelidade inabalável.